Olá, eu sou o professor José Vicente Ambrosio e a aula de hoje é a quarta e última baseada no livro Crer é Também Pensar, do teólogo John Stott. Lembrando que as outras 3 aulas também estão disponíveis neste mesmo canal. O livro trata basicamente de 2 formas de se viver a caminhada cristã. Uma, que ele chama de intelectualismo, baseada na razão, no intelecto, e a outra que ele chama de anti-intelectualismo, que seria o oposto da primeira, baseada em demonstrações mais espetaculares da fé, seja na adoração, na pregação, na vida cotidiana. A chave para encontrar o equilíbrio entre esses 2 polos, que é apresentada por John Stott, é o conhecimento. E o que vem a ser o conhecimento? Ele é um dos maiores bens que a humanidade tem, sem dúvida alguma. E ele vem da nossa capacidade de pensar, do nosso viver, de saber. Vem através das nossas experiências, das nossas associações, da nossa interação uns com os outros, com a natureza, com o ambiente que nos cerca. O conceito de conhecimento, ele é amplo. E existem vários tipos de conhecimento que vão variar de comunidade para comunidade, de um povo para outro, de uma cultura para outra. Envolve aspectos comportamentais, usos e costumes e até legais. É muito arriscado afirmar que quem se posiciona em um desses 2 polos está errado ou não está agradando a Deus ou não está dando um bom testemunho. São armadilhas que nós precisamos estar atentos. E para isso, vem um outro conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre a sabedoria. Particularmente, quando essa palavra me é dita, ou eu ouço, ou eu mesmo falo, eu sempre vou lembrar do rei Salomão. Sempre lembro dele. Imagina que Deus vem falar com um jovem de 20 e poucos anos, que rei de uma das nações mais poderosas da terra, pede-me o que queres que eu te dê. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Ele poderia ter pedido o que fosse, em termos de bens materiais. Mas ele pede um coração compreensivo, ele pede prudência para discernir entre o bem e o mal e entendimento para discernir o que é justo. Nós conhecemos a história do rei Salomão, ele se tornou um dos maiores reis, uma referência da história e é citado até hoje como sinônimo de sabedoria. Importante é ressaltar que, apesar de ter sido extremamente poderoso, ter se tornado riquíssimo, ele caiu, ele errou. Isso nos ajuda a estarmos atentos com um dos perigos do conhecimento, do intelectualismo exacerbado, que pode nos levar à vaidade, entre outras coisas que nós vamos tratar aqui um pouco mais para frente. Então, a sabedoria, aliada ao conhecimento, são as 2 chaves, são os 2 caminhos que nós precisamos buscar para evitarmos uma fé que fria, uma fé que não comunica o evangelho, e o outro lado, de uma fé vazia, mas baseada em ações espetaculares, seja a forma de culto, seja a forma de pregação, seja a música. Precisamos estar atento ao perigo de julgar que uma determinada denominação haja assim
ou age assado e estão erradas. Vamos lembrar das questões culturais, da forma de se, da forma de se apresentar, de se comunicar. Isso varia não só entre países, varia entre regiões de uma cidade para outra. Classe social, formação acadêmica, a história de vida, tudo isso impacta a forma de nós conduzirmos a nossa caminhada cristã. Bem, e qual o segredo para encontrarmos esse equilíbrio? Para não cairmos na armadilha de uma vida cristã pessoal ou em comunidade baseada em rituais ou conceitos teológicos complexos e sofisticados, e por outro lado não cairmos na armadilha de formas de culto, de música baseado em eventos espetaculares. Aqui não há muito segredo. É uma vida devocional realmente levada a sério e uma vida devocional consistente, de oração e de estudo da palavra. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa deve ser a nossa oração. É nos colocarmos na dependência de Deus, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós tenhamos um entendimento da palavra que realmente seja maduro, que seja útil, não só para nós, para nossas relações, para as pessoas que nós nos relacionamos, para que nós possamos causar um impacto positivo na vida dessas pessoas, levando o evangelho da salvação. Esse evangelho, vamos lembrar que evangelho quer dizer as boas novas, é a palavra da salvação. Isso não pode ser feito de uma maneira apagada, de uma maneira desanimada. A palavra da salvação é empolgante, é vida, é motivo de júbilo, de celebração. Encontrar esse equilíbrio é um desafio, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Aí é que vem a sabedoria. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que maneja bem a palavra. A todo momento nós somos convidados, somos até desafiados a explicar a nossa fé. Sem o intelecto, sem a capacidade de pensar, é inviável, é impossível propagar o evangelho genuíno pregado por Jesus. Jesus não se preocupou em deixar a forma de culto ideal. Jesus não colocou não deixou um instrumento, um alimento que fosse sagrado. Aí entra a nossa sabedoria. Entra a sabedoria de saber usar os recursos que nós temos para louvor, para honra e glória de Deus. E aplicarmos os nossos dons e talentos na propagação do Evangelho. Esse é o nosso desafio. Como dever de casa, eu gostaria de deixar o texto de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 6, para reflexão de cada um de vocês. Muito obrigado e um grande abraço.